Imagine por um momento o impacto dessas palavras. Um homem que escuta isso durante uma relação íntima jamais voltará a olhar para outra mulher. Isso pode parecer exagerado, mas quero que você fique comigo até o final, porque o que vou revelar aqui vai muito além das noções comuns de intimidade. Não se trata apenas de prazer ou química física, trata-se de algo muito mais profundo. A capacidade de uma mulher tocar o coração de um homem, acender nele uma chama que nenhuma outra mulher consegue apagar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E a promessa que faço hoje é clara, poderosa e sincera. Se você entender o que vai ouvir e aplicar completamente, não haverá mais espaço para insegurança na sua vida amorosa. Você não terá mais medo de ser substituída, ignorada ou esquecida, porque terá aprendido a chave para se tornar inesquecível. A primeira verdade sobre o coração masculino. Você já se perguntou por que certas relações, mesmo intensas, se desvanecem com o tempo? Por que alguns casais, mesmo parecendo perfeitos por fora, veem seu interesse diminuir depois de alguns meses ou anos? E ao contrário, porque certas mulheres, mesmo não sendo as mais bonitas ou perfeitas aos olhos da sociedade, permanecem como o grande amor de um homem até seu último suspiro? Essa é a primeira provocação que quero fazer. O que realmente cativa um homem? O que faz ele acordar e dormir pensando apenas em você, sem nem mesmo considerar a presença de outra? A sociedade repete constantemente que os homens são visuais, que são motivados apenas pela atração física. Claro, a aparência chama a atenção, mas não mantém a conexão. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu falar de homens traindo mulheres consideradas lindas, desejadas e admiradas por todos? Isso prova que a beleza sozinha não é suficiente. E é aí que entra a primeira verdade que quero gravar na sua mente. Um homem pode desejar qualquer corpo, mas só se apega a uma mulher quando se sente insubstituível aos olhos dela. O sentimento de ser escolhido. Essa é a primeira chave. Dar a ele o sentimento de ser o escolhido. E não estou falando de frases decoradas ou gestos automáticos, mas de palavras e atitudes que tocam o ponto mais vulnerável do homem, a insegurança silenciosa de ser mais um. Sim, por trás da postura segura, dos gestos firmes, do olhar confiante, se esconde uma ferida oculta, o medo de ser descartável. Poucos homens admitiriam isso abertamente, mas carregam essa dúvida dentro deles. Será que sou o suficiente? Será que realmente faço diferença na vida dela? Em minha prática clínica, atendi centenas de homens bem-sucedidos, fortes, admirados socialmente. E sabe o que descobri? Por trás da máscara de confiança, todos eles carregavam essa mesma ferida, o medo de não serem verdadeiramente importantes para quem amam. Imagine agora o seu poder em momentos em que ele está mais aberto, mais entregue, de quebrar essa dúvida com algo simples e profundo. Não se trata de gritar declarações ou teatralizar sentimentos, é mais sutil, mais íntimo, é olhar nos olhos dele no momento mais vulnerável e dizer algo como: eu amo porque é você. Sente a diferença? Não é o ato em si que importa, é quem ele é. Não é apenas sobre prazer físico, é sobre a pessoa que está na sua frente. É a frase que acende uma chama que nenhuma outra mulher consegue apagar, porque você não está apenas elogiando o que ele faz, você está afirmando a identidade dele. Por que essa validação é tão poderosa? E aí surge um conflito curioso. Muitas mulheres acreditam que esse tipo de conversa é óbvio, mas ele já sabe que eu o amo. Será mesmo? Em meus anos de estudo sobre inteligência emocional, observei que os homens, por mais fortes que pareçam, vivem cercados de comparações, pressão social e uma demanda constante para provar seu valor. O mundo não oferece muito espaço para reconhecimento verdadeiro.
No trabalho, exigem dele. Em casa, muitas vezes não escuta palavras de validação. A sociedade precisa que ele mantenha a imagem de estar sempre forte, sempre pronto, sempre confiante. Mas quem realmente olha para dentro dele e diz: Eu te escolho, eu te quero como você é. Essa é a primeira revelação que quero que você entenda. A voz de uma mulher num momento íntimo é capaz de atravessar toda a armadura de um homem, mais que seu corpo, mais que sua técnica, mais que qualquer aparência física. Uma única frase pode ser como uma marca gravada na alma dele. Não é coincidência que muitos homens, anos depois, ainda se lembrem de pequenas palavras ditas em momentos íntimos, porque é ali, nessa vulnerabilidade, que o coração deles fica exposto. A diferença entre o óbvio e o transformador. Agora pergunto a você: já percebeu como age nesses momentos? Existe um mundo de diferença entre dizer está bom e dizer está bom porque é você. No primeiro caso, qualquer um poderia estar no lugar dele. No segundo, você deixa claro que ninguém mais poderia ocupar esse espaço. E aqui quero provocar você ainda mais. Se a cada encontro íntimo você se limita ao óbvio, ao que qualquer outra poderia dizer, o que o levaria a manter você como única parceira? Não se trata de perfeição, beleza inalcançável ou performance extraordinária. Trata-se de conexão. Trata-se de fazer ele entender que o que vocês vivem juntos não pode ser reproduzido em nenhum outro lugar. É por isso que tantas histórias de amor verdadeiro não conseguem ser explicadas por lógica externa. Porque, visto de fora, o mundo até pode se perguntar por que ele a escolheu. Mas, no fundo, o homem sabe. Porque ela me faz sentir algo que ninguém mais jamais fez sentir. E esse algo começa exatamente pelo sentimento de ser único, escolhido, insubstituível. A sede silenciosa que poucos reconhecem. Mas um detalhe adicional torna tudo isso ainda mais fascinante. Os homens, apesar do desejo profundo por conforto emocional, raramente pedem isso. Não dizem abertamente: por favor, me diga que sou insubstituível. Não, eles escondem essa necessidade, fingem não se importar se passam de palavras, mas o coração deles em silêncio implora. Durante décadas de terapia, testemunhei homens chorarem pela primeira vez ao perceberem que nunca haviam recebido esse tipo de validação. Homens que construíram impérios, que lideraram equipes, que salvaram vidas, mas que jamais se sentiram verdadeiramente vistos por quem amavam. E é por isso que quando você oferece esse tipo de validação num momento íntimo, o efeito é devastador, no melhor sentido. É como se o coração dele soltasse um suspiro de alívio. Ela me vê, ela me quer, ela me escolhe. Agora reflita comigo, se isso tem tanto poder, por que tantas mulheres negligenciam essa oportunidade? A resposta é simples, porque muitas consideram o sexo como um simples ato físico, porque acreditam que os homens só se interessam pelo prazer e que basta proporcioná-lo. Mas aqui está a verdade que poucos revelam. Todo homem pode sentir prazer, mas raramente encontra uma mulher que lhe dê sensação de importância. E acredite, quando encontra, não procura em outro lugar. A promessa de se tornar inesquecível. Essa é a grande promessa desta mensagem e quero que guarde isso preciosamente. Se souber manejar suas palavras e emoções nesses momentos de vulnerabilidade, se tornará para ele não apenas uma amante, mas um destino. E quando um homem encontra o destino no olhar de uma mulher, nenhuma outra consegue competir. Então pergunto: está pronta para aprender a arte de se tornar inesquecível? Está pronta para descobrir como não apenas despertar o desejo, mas gravar na alma dele uma marca que nenhuma outra conseguirá substituir? Porque essa foi apenas a primeira revelação. Existem ainda segredos mais profundos, instintos ocultos e vulnerabilidades que, uma vez despertados, fazem um homem não apenas desejar você, mas precisar de você na vida dele. O poder da admiração verdadeira.
Na primeira parte, falamos sobre o sentimento de ser escolhido, de ser insubstituível, e como essa simples mudança de percepção transforma não apenas o momento íntimo, mas também a forma como um homem vê a mulher ao seu lado. Agora, quero levá-la mais fundo em um território frequentemente negligenciado, o poder da admiração. E não falo aqui dessa admiração superficial que se resume a dizer você é lindo ou você é forte. Falo de algo mais raro, mais íntimo, mais humano, porque por trás de toda essa segurança que ele exibe, existe uma sede silenciosa que quase nenhum homem admite em voz alta, a sede de ser reconhecido. Pare um instante e reflita. Quantos elogios sinceros você recebeu na semana passada? Agora imagine quantos o homem ao seu lado recebeu. Ao longo da minha carreira, percebi um padrão perturbador. Os homens vivem num deserto de reconhecimento. A vida exige deles resultados, força, resistência, mas é raro alguém olhar para eles e dizer: eu vejo o quanto você me protege, sinto a segurança que só você consegue me oferecer. O vazio, que poucos admitem. Isso é mais comum do que parece. Se você conversar com homens de todas as idades, 30, 40, 50 anos, descobrirá que compartilham quase todos a mesma lacuna. Podem sofrer pressões no trabalho, ouvir críticas em casa, mas raramente escutam palavras que nutrem a alma. E quando essas palavras finalmente chegam, especialmente da mulher com quem compartilha a intimidade, algo neles muda, como se por alguns segundos toda a atenção do mundo desaparecesse, como se todo esse peso de ter que ser forte constantemente se dissolvesse diante de uma frase dita no momento certo. Eu me sinto tão segura com você. Pode parecer insignificante, mas não é. Para um homem, ouvir isso é como respirar depois de ficar muito tempo embaixo d'água. É se sentir visto, é perceber que esses esforços não passam despercebidos. Gostaria agora de contar a história do Sérgio, um dos meus pacientes, um homem de 54 anos. Era um pai sempre presente, trabalhador incansável e marido dedicado, mas havia nele um vazio, uma dúvida que nunca confessou a ninguém. Será que tudo o que faço realmente vale a pena? Minha esposa percebe meus esforços? Um dia, depois de anos de casamento, sua esposa olhou para ele durante um momento íntimo e disse: você é o lugar onde me sinto protegida. Só isso, nada mais. Mas essas palavras ecoaram na mente do Sérgio por semanas. Ele mesmo me contou, tempos depois, que foi mais transformador que qualquer outro ato de carinho, porque ela não estava falando do ato em si, estava falando dele, do homem que ele era. E, de repente, todos aqueles esforços que pareciam invisíveis ganharam sentido. A autenticidade, como força magnética, é isso que quero que entenda. A verdadeira admiração é o combustível que alimenta o coração masculino. Não é bajulação nem exagero. É nomear o que ele já faz por você, mas que talvez nem perceba que você nota. E é exatamente aí que reside toda a beleza. Porque, no fundo, ele pode até duvidar de si mesmo, mas quando você expressa o que sente, ele encontra em você o melhor de si mesmo. E aqui está um ponto importante. A admiração não é uma encenação. Não adianta inventar frases vazias ou repetir elogios que não sente. Ele vai perceber. Em minhas décadas de estudo sobre comportamento humano, aprendi que a autenticidade é o que dá força às suas palavras. Quando você sente gratidão real pela forma como ele segura sua mão, pela atenção aos detalhes, pelo olhar dele, essas pequenas percepções se tornam âncoras emocionais. E nos momentos íntimos, essas âncoras criam raízes. Agora pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes deu tudo de si sem que ninguém reconhecesse? Esse silêncio dói, esse silêncio pesa. E quando você oferece ao homem ao seu lado a cura desse silêncio, você se torna para ele mais que uma parceira. Você se torna a testemunha do que ele mais deseja ser. Quando o desejo se torna devoção. Mas não é apenas uma questão de segurança ou reconhecimento.
Há também um ponto que poucas mulheres entendem: um homem, mesmo adulto, mesmo experiente, sempre precisa sentir que desperta admiração na mulher, não apenas pelo que faz, mas pelo que é. Quando ele percebe isso em você, o desejo deixa de ser puramente carnal, torna-se devocional. Porque no fundo não é questão de músculo, status ou poder, mas o sentimento de que ele é suficiente para você. E aqui está um segundo elemento poderoso: a conexão entre desejo e amor. As mulheres frequentemente acreditam que precisam investir em técnicas ou surpresas para manter a chama acesa, mas na verdade, nada supera o poder de uma frase que conecta corpo ao coração. Quando você diz durante a intimidade: "Me sinto tão próxima de você agora", você muda tudo. Você transforma o ato em conexão. Faz ele entender que não é só prazer, é um encontro. Não é só físico, é espiritual. E mais uma vez quero provocar sua reflexão. Quantas vezes você transformou seus momentos íntimos em linguagem de amor? Quantas vezes falou sobre o que sentia e não apenas sobre o que acontecia? Porque essa é toda a diferença entre deixar a lembrança de uma mulher boa de cama ou da mulher da vida dele. O prazer é substituível, a conexão jamais. A urgência da conexão verdadeira. Ainda mais num mundo em constante mudança, hiperconectado e cheio de distrações e ofertas, essa conexão se torna ainda mais necessária. Porque nunca foi tão fácil se perder na superestimulação, mas nunca foi tão urgente encontrar o que dá verdadeiro sentido à vida. E oferecendo a um homem essa mistura de admiração e amor, você não ganha apenas a atenção dele, ganha a alma dele. E se você escuta essas palavras com o coração aberto, talvez perceba que não se trata apenas de relacionamento. Estamos falando de algo que toca sua própria jornada interior, porque no fundo, todo ser humano aspira à mesma coisa: ser visto, amado, reconhecido. Talvez você mesma carregue essa dor silenciosa, tendo a impressão de que tantas das suas ações passam despercebidas. E essa pode ser a oportunidade de quebrar esse ciclo, de começar a oferecer o que também gostaria de receber. Palavras que tocam sua essência, gestos que validam você, olhares que dizem: "Eu te vejo". O trabalho começa dentro de você, é aí que a reflexão se aprofunda, porque se você deseja transformar não apenas seu relacionamento, mas também sua vida, precisa entender que tudo começa de dentro, que seu olhar sobre os outros nasce primeiro do seu olhar sobre si mesma. E é exatamente nesse ponto que a sabedoria emocional se torna essencial. A verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro de nós mesmas e reconhecemos as partes esquecidas de nós mesmas. Essa compreensão não apenas fortalece sua identidade, mas também aprofunda sua conexão com quem você ama. Tocando o ego masculino com autenticidade. Há algo curioso na intimidade de que quase ninguém fala. Muitos pensam que a química, o desejo e a rotina de gestos familiares são suficientes. Mas, na realidade, o que mantém uma conexão autêntica com um homem não é apenas a intensidade do momento, mas o que esse momento desperta nele, o que fica depois de tudo. E aqui está um segredo poderoso que observei em minha prática clínica. Quando aprendemos a tocar não apenas o corpo de um homem, mas também seu ego e sua visão de futuro, deixamos de ser efêmeras e nos tornamos inesquecíveis. Mais concretamente, o que significa realmente tocar o ego? Não é bajulação, não é repetir elogios já feitos, nem usar frases de revista. É algo mais sutil, mais humano. Trata-se de observar o que ele faz de forma única e traduzir isso em palavras que lhe dão o sentimento de ser visto. Por exemplo, quando ele a beija de uma forma que a faz derreter por dentro, você pode dizer: "Adoro que só você consegue me beijar assim". Vê a diferença? Você não está elogiando o ato em si, mas o efeito que ele produz em você. E fazendo isso, transforma ele em algo único, em alguém incomparável. Agora pergunto: quantas vezes você elogiou alguém por obrigação, sem realmente querer? O que você acha que ele sentiu? É exatamente isso que deve evitar,
porque os homens, mesmo raramente admitindo, têm um radar muito preciso para detectar mentira. Sentem quando os elogios são automáticos, vazios e sem alma. E nada destrói mais rápido a confiança de um homem que se sentir manipulado pelas palavras, a força das pequenas verdades. Já refletiu sobre o impacto que teria se, ao invés de frases genéricas, começasse a oferecer pequenas verdades, não algo forçado, mas coisas que realmente vêm do coração? Quando ele a envolve com força e atenção, você pode sussurrar: adoro como você me faz sentir ao mesmo tempo forte e delicada. Não é teatro, é uma tradução do que você sente. E essa autenticidade é o que o mantém ligado a você, porque o coloca diante da versão de si mesmo que mais deseja encarnar. Ele quer ser o homem que faz você se sentir única, semeando sementes do futuro. Mas há outro ponto que precisa ser aprofundado: a capacidade de semear sementes do futuro. O que isso significa? Significa que nos momentos de intimidade, quando ele está mais vulnerável e receptivo, você tem a possibilidade de conectar o prazer não apenas ao presente, mas também ao futuro. Uma frase dita no calor da ação pode ecoar nele por anos. Imagine sussurrar: quero viver isso para sempre. Você não está sendo exigente nem pressionando, está simplesmente semeando. E essa semente, por menor que seja, pode se tornar a base de uma conexão duradoura. Talvez você se pergunte: mas não é arriscado? Não é demais falar de futuro nesses momentos? A resposta é não, desde que feito com leveza. A diferença entre pressão e inspiração está na intenção. Quando você fala com amor, quando as palavras surgem como reflexo dos seus sentimentos, ele não percebe como exigência. Pelo contrário, percebe como convite para imaginar um futuro onde você é uma peça essencial. Pense nisso. Ao longo dos meus estudos sobre psicologia masculina, aprendi que os homens são motivados por objetivos, metas e conquistas. Mas poucos percebem que sua maior conquista é sentir que uma mulher vê neles não apenas o presente, mas também o futuro. E quando você associa intimidade ao futuro, se torna aos olhos dele não apenas uma paixão, mas um destino. O triângulo do magnetismo emocional. Voltando ao ponto central, quando você combina a admiração sincera, elogios precisos e visão de futuro, cria um triângulo de magnetismo emocional. Um homem deixa de vê-la como simples amante ou companheira e começa a vê-la como a mulher que o faz querer se melhorar, que o faz acreditar que o amanhã vale a pena. E isso é tão raro que, quando acontece, ele não arrisca perdê-la. Mas aqui está uma provocação. Você já proporcionou esse tipo de experiência? Ou frequentemente caiu na armadilha de viver a intimidade como simples rotina, sem perceber o terreno fértil que oferece para construir algo muito maior? Pense nisso. Quantos momentos foram perdidos no silêncio por falta de palavras que poderiam ter transformado tudo, tornando-se a exceção? Existe um paradoxo fascinante no coração humano. Quando tememos perder, evitamos dizer coisas que reforçariam a importância do outro. E os homens, por orgulho ou costume, raramente pedem. É por isso que, quando você oferece sem que peçam, se torna a exceção, se torna aquela que viu, que falou, que não perdeu o essencial. E aí, imagine uma cena. Ele a abraça depois de um momento intenso, talvez cansado, talvez silencioso. Você olha para ele, toca seu rosto e diz: você não tem ideia do quanto amo a forma como você me olha. Essa frase não é apenas sobre o presente, é uma lembrança. É algo que, mesmo semanas depois, voltará à mente dele quando estiver sozinho, lembrando de você. Sente o poder de tudo isso? Vê como pequenas expressões podem criar impressões profundas? A conclusão simples e poderosa. No final das contas, tudo isso nos leva a uma conclusão simples e poderosa. Um homem não fica porque você é perfeita, nem porque nunca comete erros. Ele fica porque ao seu lado tem a sensação de ter encontrado algo inacabado, insubstituível e inimitável. Fica porque percebe que, num mundo cheio de distrações,
Você é o lugar onde ele é visto, reconhecido e projetado para um futuro que faz sentido. E a grande pergunta que faço é: está pronta para transformar cada instante num espaço propício à criação de conexões autênticas? Porque se estiver, não precisará mais temer que ele vá procurar em outro lugar. Quando um homem encontra isso em você, nenhuma outra mulher consegue competir. O verdadeiro segredo: presença e autenticidade. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Até aqui, exploramos como um homem se sente insubstituível quando percebe que foi escolhido. Como a admiração nutre a alma masculina de uma forma que ele mesmo não sabe como solicitar. E como a conexão entre desejo, amor e futuro transforma a intimidade em algo que vai além do físico. E agora imagine, e se tudo isso não fosse apenas sobre ele? E se o verdadeiro segredo também residisse na forma como nos posicionamos na vida, em nós mesmas e no relacionamento? Porque, no fundo, ser inesquecível não se resume a conquistar um lugar no coração de um homem. É também se tornar uma mulher que transmite presença, clareza e determinação em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Muitos pensam que manter alguém ao lado é uma luta constante, como se fosse preciso competir com ele, vigiá-lo ou controlá-lo. Mas minhas pesquisas e observações clínicas mostram exatamente o contrário. Os casais mais duradouros não são aqueles que vivem em atenção constante, mas os que cultivam pequenas rotinas de conexão, reconhecimento e atenção. É nos detalhes do cotidiano que as conexões se fortalecem, é semeando sementes do futuro, expressando claramente, mesmo por frases simples, que seu parceiro é mais que um simples corpo. Ele é sua escolha, seu refúgio, sua promessa silenciosa de continuidade. O olhar interior, como fundação. Mas permita-me quebrar esse padrão e fazer uma pergunta direta. Já percebeu como fala consigo mesma? Porque as palavras que você usa com ele têm poder, mas as que você usa internamente são ainda mais decisivas. Uma mulher que não reconhece o próprio valor terá dificuldade para transmitir aos outros o sentimento de serem valorizados. É por isso que nos sentimos tantas vezes presas em ciclos. Queremos ser vistas, mas não conseguimos nos ver primeiro. Pense em todas as histórias de mulheres que pareciam ter tudo: beleza, inteligência, dedicação. Ainda assim, viviam relacionamentos marcados pela insegurança ou instabilidade. Isso acontece porque oferecer admiração não basta. Essa admiração deve ser sincera, fruto de um olhar interior fortalecido. Ao longo da minha carreira como psicoterapeuta, testemunhei o processo de transformação pessoal em centenas de pacientes e aprendi que é apenas no empoderamento interior que podemos nos apresentar ao outro, não como alguém que precisa de atenção, mas como alguém que escolhe, que compartilha, que multiplica. A qualidade dos relacionamentos define sua vida. E aqui está um fato que pode surpreendê-la. Estudos longitudinais sobre desenvolvimento adulto e felicidade revelam que a qualidade dos relacionamentos é o principal fator de longevidade e bem-estar, muito mais que riqueza, fama ou mesmo genética. Isso significa que a forma como você constrói conexões não apenas define seu relacionamento, mas influencia diretamente sua saúde, vitalidade e serenidade. Em outras palavras, investindo na criação dessa conexão mais profunda, você não protege apenas seu relacionamento, protege a si mesma, fortalecendo corpo e alma. Imagine agora este cenário: você vive um momento íntimo e, ao invés de deixar esse momento passar, decide torná-lo uma oportunidade de semear sementes para o futuro. Sussurra algo como: quero viver isso por muitos anos ao seu lado. Não há pressão, não há urgência, apenas uma doce afirmação, um sussurro que une prazer e permanência. Esse tipo de gesto pode mudar a forma como ele vê o que vocês têm. Não é só fogo, é uma chama que aquece, que dá segurança, que projeta continuidade. O desafio da autenticidade.